Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Escutar, Pode Falar. E da onde é que veio essa vontade de falar sobre comunicação? Justamente porque, através do escutar, você desenvolve a fala. E a fala é o ato motor mais complexo da comunicação e, muito provavelmente, é o que nos diferencia enquanto seres humanos. É essa comunicação ampla. Então, tudo que envolve o comunicar, o desenvolvimento de linguagem, nós vamos trazer aqui para vocês. E sabe aonde ela começa? Na infância. Então, é esse universo infantil que nós sempre vamos abordar. E hoje eu vou conversar sobre desenvolvimento infantil. Eu digo assim que é a fase principal que forma o caráter, personalidade, que forma nossas condutas enquanto seres humanos, que é a fase mais importante da vida, que é a primeira infância. Então, eu não poderia deixar de conversar com ela, que é uma renomada psicóloga infantil, que vai conversar hoje com a gente sobre esses desafios da primeira infância, os comportamentos e o que nós, pais, podemos fazer para justamente deixar a nossa comunicação com os nossos filhos mais leve e mais respeitosa também. Ela que é psicóloga, mãe e uma grande amiga, Aline Abdon, seja bem-vinda e muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Izzy, boa noite. Eu queria agradecer, primeiro o convite em estar nesse momento aqui. Fiquei muito feliz assim ver o teu projeto, sabe, com podcast, de levar informação para tanta gente, que necessita, levar informação para famílias, levar informação para pais, cuidadores e também para profissionais, que assim como nós trabalham com a infância, que é primordial ali, A infância ela é a base de tudo, como tu falaste. E eu fico muito feliz em estar aqui hoje contigo. É verdade, minha amiga. A infância é a base de tudo. E é por isso que a gente faz questão de trazer aqui pessoas como você, para trazer mais informações ainda acerca desse principal desenvolvimento do ser humano, que é justamente a primeira infância. Mas antes da gente mergulhar nesse universo infantil, eu quero que todo mundo conheça um pouquinho da Aline. Quem é a Aline e como foi que a Aline descobriu esse amor, que eu sei que você é apaixonada, pelo teu trabalho, por tudo que você conquistou até hoje dentro, da tua área profissional. Então, eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho quem é a Aline e como você chegou até ser essa renomada psicóloga infantil, Aline. Com certeza, assim, é uma paixão muito grande que eu tenho, pelo desenvolvimento infantil. Eu digo assim, que para falar um pouquinho da Aline profissional, eu preciso falar um pouquinho da Aline enquanto pessoa mesmo. Então, assim, eu sou casada, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Lindos. A gente sempre acha maravilhosos, né? Eles são. Um filho de 5 anos e um de 7 anos. E eles que foram a grande motivação para eu ir para essa área, para que eu pudesse me focar na área clínica, atendendo, crianças. Então, hoje, eu estou trabalhando na área clínica com psicoterapia infantil. Eu atendo crianças até 13 anos incompletos. Eu sou psicóloga formada pela Universidade da Amazônia. Já tem 13 anos de formada, trabalhando na área. Só que, inicialmente, meu trabalho foi voltado para a área organizacional. Então, esse meu despertar foi com o nascimento dos meus filhos. Foi quando eu mergulhei na área da infância, eu vi quanto era importante nessa área, uma base de tudo, e eu peguei e fui para essa área, que é a área clínica hoje. Então, eu faço orientação de pais e eu também trabalho com psicoterapia infantil. Eu tenho formação em psicologia, especialização em terapia cognitivo-comportamental e também eu sou especialista em neuropsicologia. Que máximo, Aline. Parabéns por tudo que você construiu, e por toda... Eu vejo que você estuda muito, que você se preocupa em levar informações. Eu acompanho o teu Instagram também, Então, eu vejo o quanto você realmente traz informações relevantes. É por isso que eu queria muito conversar contigo aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar. Agora, essa paixão realmente da gente pensar um pouquinho mais nessa fase importante do desenvolvimento, que é a infância, eu acho que desperta muito mais com a maternidade. Eu não tenho dúvida disso. Sim, você com falou. certeza. Porque eu também, na minha formação, eu lembro que eu trabalhava muito mais com adulto e idoso. Na reabilitação auditiva, porque a minha especialização foi na audiologia,
né? E aí depois eu fui no mestrado para o implante coclear, e aí eu trabalhava muito mais na reabilitação de adultos e idosos. Só que quando eu fui mãe, né, e dentro da minha formação enquanto fonoaudióloga, né, então que trabalha todo esse universo da comunicação mesmo, né, então esse desenvolvimento auditivo, esse desenvolvimento de fala, que tudo está entrelaçado, interligado, eu vi nos meus filhos. E principalmente na pandemia, esse tempo assustador que nós passamos, eu lembro que eu pensei muito em trazer informações justamente para estimular esse desenvolvimento. Não só o auditivo, mas com certeza o da fala, o da linguagem, porque qual é a mãe que não quer ver o filho falando, não é verdade? Sim, com certeza. E a maternidade, Aline, é que também me trouxe para esse universo infantil. E olha onde a gente está. Num podcast, justamente abrangendo ali mais informações ainda sobre esse universo tão gostoso que é o maternar e que é a infância também. Mas sim, muito bom. Minha amiga, eu sei que você é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Isso. Então, eu queria já iniciar, Aline, te perguntando o que é, a sigla que eu inclusive li é TCC. Isso. Né, que é a terapia cognitivo-comportamental. O que é esse tipo de terapia, Aline? Como que você, psicóloga, trabalha nessa abordagem com as crianças? Então, Izzy, a terapia cognitivo-comportamental ela é muito conhecida pela sigla, né, TCC. Sim. E hoje eu vejo que muita gente já tem informação sobre a TCC e até busca profissionais que trabalham nessa área. Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental, ela não trabalha só a alteração de comportamento. A alteração de comportamento é, sim, muito importante ali no funcionamento infantil, mas a gente também precisa considerar o cognitivo, né? E esse cognitivo é como é que essa criança pensa, como é que ela interpreta determinadas situações, né? Como é que ela se vê, que crenças ela está construindo a respeito dela, a respeito do mundo, a respeito do outro. E essas crenças, elas são construídas principalmente com base nos pais. Sim. Então, a forma como esses pais, eles enxergam essa criança, perfeito, né? Inclusive a forma como os pais, eles às vezes, né, sem se perceber, até rotulam a criança, o meu filho é muito teimoso, né? Meu filho é desobediente, e às vezes por uma situação específica ele acaba levando esse rótulo e criando determinadas crenças. E esses pensamentos, essas emoções, que é o cognitivo, acaba influenciando nessa alteração de comportamento. Nosso trabalho ele é muito voltado para o lúdico, assim como o teu, né? Sim. Eu te acompanho também nas redes sociais, inclusive eu vejo, né, que hoje tu fazes muito trabalho voltado para a questão lúdica, para o brincar, que é por onde a gente tem acesso a essa criança. Brincar é vida. Né? Então, assim, esse acesso na psicoterapia também não é diferente. É através do lúdico, é através do brincar que a gente vai ter acesso e principalmente através da participação desses pais no processo da terapia. Eu digo que a criança ela vem junto com uma bagagem. E essa bagagem que ela traz com ela são os pais, são os contextos que ela está inserida, a escola, as professoras, os professores como referência, os amigos. Então, todo esse contexto a gente trabalha dentro do processo, né, da TCC. Nossa, Aline, eu fiquei tão pensativa nisso que você falou agora, sabe? De rotular, né? Porque, às vezes, de uma forma inconsciente até, sim, a gente vai falando, né? E eu tô aqui lembrando da minha mãe, um beijo, viu? Porque realmente mãe sempre sabe, né? E olha que nem psicóloga ela é, nem precisa de formação, mas ela vive me falando. Você vive falando isso da Maria Júlia, né? Não fala isso porque, né, isso atrai, isso pode deixar ela realmente assim, porque eu falo que ela é agitadinha. Sim. Ai, Maju. E aí eu acho que, assim, até inconsciente, a gente vai falando realmente isso. Nossa, esse daqui realmente vai me dar trabalho. Esse daqui é assim, assim, assim. E, de fato, isso pode atrair. E olha que interessante, né? A tua mãe, sem ter esse conhecimento, ela percebe que ela de vai alguma adorar forma, ver a gente né? falando Vai isso, adorar. Vai adorar. Que ela percebe que de alguma forma ali tu estás classificando a tua filha dentro, né, de um determinado comportamento, porque de fato ela pode ser uma criança agitada, assim, né? Mas ela não se define apenas como uma criança agitada, né? Ela tem outros pontos. E também depende muito, Izzy, da forma em que a criança interpreta aquela situação, né? É verdade. A gente que tem irmão, a gente sabe que se a gente virar para nossos irmãos e perguntar o que ali foi significativo na tua infância, pode ser que seja totalmente diferente do que foi para a nossa. É verdade. E Aline, assim, nessa terapia, na TCC, existe uma idade mínima, por exemplo,
uma criança ir para trabalhar com um psicólogo nessa abordagem? Ou nós, pais, precisamos esperar um tempo determinado para procurar ajuda psicológica? Então, Izzy, assim, não existe uma idade mínima para buscar esse auxílio, né? Eu digo até que os pais, percebendo qualquer alteração no comportamento daquela criança, não só no comportamento, mas aspectos emocionais, aspectos do desenvolvimento mesmo, eles devem procurar um auxílio de uma profissional, né? Até para que essa profissional possa guiar eles para o melhor caminho. Então, hoje, tem profissionais que são especialistas em atender bebês, né? E que trabalham também com uma questão muito de estimulação precoce. Hoje eu atuo a partir dos 4 anos, porque como a TCC trabalha muito a questão cognitiva, é quando essas crianças elas já começam a ter essa capacidade de conseguir identificar algo cognitivo ali, né? Do pensar, das emoções, não que elas não consigam antes disso, mas a partir dos 4 anos elas já têm uma habilidade maior até de fala, né? Mas isso não descarta a busca, né, por esse auxílio. Até porque existem profissionais que são especialistas nesse atendimento, né, numa idade menor que 3 anos, 2 anos, até mesmo de bebês. E quanto menor, maior é a participação dos pais, né? A psicoterapia ela é muito voltada para a orientação dos pais, quando a criança é muito pequena. Os pais entram na terapia também, Aline? Algumas Ou vezes, essa orientação sim. é feita à parte? O que acontece? A gente tem sessões, né, com a criança e sessões com os pais. E tem momentos em que a gente faz sessões em conjunto. Então, se a gente percebe que está acontecendo ali alguma alteração de comportamento naquela criança e que a gente quer ver como é que é a dinâmica daquela família, a gente convida aqueles pais para entrar em sessão e participar junto com essa criança. Certo. Então, eu digo que a terapia ela é muito participativa, assim. Né, quando os pais eles me procuram, eu falo muito para eles, olha, 50%, né, do processo, ele é de minha responsabilidade, eu vou dar o máximo ali. E os outros 50% são de vocês, porque vocês são modelos para essa criança, vocês que estão no dia a dia com essa criança, né? Então, por mais, Izzy, que eu trabalhe algumas questões, né, dentro do consultório, eles precisam colocar em prática, né, no dia a dia deles. Então, os pais, eles são, assim, fundamentais no processo da psicoterapia infantil. Que máximo, Aline. Na verdade, eu falo que os pais são os principais terapeutas para o filho. Então, você, papai e mamãe, são os principais terapeutas do seu filho. Porque, realmente, nós vamos dar ali uma orientação, um caminho, uma ajuda, né? Para que eles realmente, às vezes, eles vêm 1 vez, 2 vezes na semana com a gente. Né? E eu falo da fonoterapia infantil também. Então, quantas vezes eu encontro com a doutora Aline? Né? 1, 2 vezes na semana, né? No máximo, acho que 3 vezes na semana, os encontros. E o resto, né? E todo o outro tempo da criança. Então, para quem fica muito mais com a criança e seguir as nossas orientações, de fato, a gente vai ter um êxito muito maior e um prognóstico muito melhor da nossa terapia. Né? E sobre o que você falou, quanto mais cedo é melhor. Né? Porque realmente os maiores, os últimos artigos têm se falado muito sobre o atendimento precoce, sobre a estimulação precoce. Então é bom saber que desde bebê a gente pode estimular. Né? Agora, eu fiquei na dúvida, Aline, se essa abordagem, que é a TCC, ela só é a partir dos 4 anos, e aí seria outra abordagem, então, abaixo dos 4 anos, é isso? Na verdade, existem profissionais que trabalham com a TCC, né, com idade menor que 4 anos. Que ótimo. E aí, em relação a isso, né, essa questão da idade, existem profissionais que trabalham com crianças menores de 4 anos pela TCC. Só que o foco ele não vai ser cognitivo, o foco vai ser muito comportamental, porque aquela criança ela ainda não tem uma habilidade cognitiva para trabalhar determinadas questões. Mas a gente trabalha, assim, também pela TCC com crianças menores. Maravilha. E aí, assim, os pais, então, é que, diante do comportamento do filho, é que vai ter a atenção de né, falar assim, eu acho que seria uma boa procurar ajuda psicológica. Mas quais comportamentos, Aline, de repente, esses pais, de forma precoce até, pode observar no desenvolvimento do filho para chegar e pensar assim, eu acho que ele precisa de ajuda. Então, eu queria que você citasse um pouco alguns comportamentos para que os pais que estão nos assistindo, né, remetessem os exemplos
né, ao desenvolvimento do filho e, de repente, enxergar essa necessidade de procurar ajuda. Sim, eu digo assim, Izzy, que não tem olhar melhor do que os pais, né, para o comportamento dos filhos. Não só o comportamento, vários aspectos. Porque são os pais que conhecem, né? Não só pais, né? Quando eu me refiro a pais, a gente se estende um pouco para cuidadores também. A gente sabe que tem muitas crianças que são acompanhadas por avós, avós, né? Tem, às vezes, uma babá que está mais presente ali naquele momento com a criança, né? Por demandas que esses pais têm. Então, todos eles precisam, né, ter esse olhar e identificando, né, qualquer alteração, já procurar, sim, ligar um alerta e buscar essa ajuda. Né? Alterações comportamentais, como alteração de humor, uma criança que ela se isola mais, uma criança que ela tem preocupações que são incompatíveis com a idade dela, até preocupações que são mais para um adulto e a gente já percebe que aquela criança tem. Uma criança que rói muito as unhas, né? Que ela tem, às vezes, um comportamento ali que chama a nossa atenção no sentido da interação social, né? Então, ela não está interagindo bem, não está conseguindo se comunicar bem, né? Tudo isso são sinais de alerta para a busca, né, desse auxílio. E, às vezes, esse auxílio ele chega até a gente, né? Como uma demanda psicológica, e nem sempre é. Às vezes pode ser uma demanda em que a gente precisa repassar para uma outra profissional, avaliar, mas é importante esse primeiro passo de identificar, né, que aquelas alterações estão presentes. Às vezes uma criança que está mais agressiva, que não está sabendo lidar com as emoções dela, você percebe ali a intensidade quando aquelas emoções aparecem. Então, esses são sinais de alerta que os pais, como ninguém, vão saber identificar. De repente, uma mudança de humor, assim, várias vezes ao dia, um medo excessivo. Um medo excessivo, sim. Assim, um medo que é incapacitante. Então, aquela criança, ela está com medo e ela já não consegue fazer as coisas do dia a dia dela. A gente percebe que está trazendo mesmo prejuízo e sofrimento. Então, está trazendo prejuízo, está trazendo sofrimento, a gente precisa buscar esse auxílio. E, Aline, assim, até como você falou, a gente precisa identificar se está dentro do esperado, né? Então, eu queria até te perguntar se dentro da psicologia infantil tem uma frase que é recorrente na fonoaudiologia infantil, que é: cada criança tem o seu tempo, né? Então, eu fico sempre preocupada com essa frase. Cada criança tem o seu tempo. Então, pensando no desenvolvimento infantil, eu sei que existem fases mais críticas desse desenvolvimento em relação ao comportamento, até porque a criança está se desenvolvendo, a gente sabe que o lobo frontal dela ali ainda não está desenvolvido, então ela não sabe lidar com as emoções, né? Mas existem fases que a gente pode esperar determinados comportamentos, como de maior birra, ou de uma maior negação, de maior desafio. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, para a gente entender melhor o que esperar em cada fase do desenvolvimento. E se cada criança tem o seu tempo, Aline? Ah, sim. Essa é uma frase que a gente escuta muito, né? Nossa Senhora. E quando a gente faz troca com os profissionais, né? Os profissionais chegam a comentar comigo que é uma fala muito constante dos pais, né? Cada criança tem o seu tempo. Na fase verdade, vai assim, passar. Fase vai passar. E, na verdade, é assim, Izzy, realmente cada criança é única, né? Porque cada criança tem o seu histórico de vida, cada criança tem sua genética, cada criança tem ali o seu ambiente de aprendizado, porém existem sim marcos do desenvolvimento, né? E a gente esperar que as coisas aconteçam, a gente de certa forma vai estar até negligenciando alguns comportamentos que estão presentes ali e que a gente pode de alguma forma, né, fazer uma estimulação precoce, né? Aproveitar ali uma janela do desenvolvimento. Então, eu digo que na verdade uma janela de oportunidades, né? Então, existe uma janela de oportunidade desse cérebro para desenvolver determinadas habilidades e quando eu consigo fazer a intervenção, nesse momento, eu consigo alcançar o potencial máximo daquela criança. Que ótimo. E quando eu espero muito tempo, tem o seu tempo de falar, vamos deixar que... Eu falei, né? Eu demorei a falar, né? Então, eu escuto também muito isso. Eu demorei a falar, eu demorei a socializar, né? Se acontecer alguma situação de ser
normal, que bom, mas pelo menos ele teve uma estimulação precoce, né? E se tiver alguma coisa que liga um alerta ali, até para um possível transtorno, alguma dificuldade que essa criança possua, né? É importante também essa intervenção para essa estimulação acontecer de forma adequada e ela conseguir alcançar ali o máximo do potencial dela. Então, é uma frase que a gente escuta muito e que eu fico muito preocupada, te confesso, quando eu escuto. Eu também, Aline. Bastante preocupada, assim, porque eu vejo que acaba que os pais perdem o time ali, né? Não que aquele cérebro não esteja preparado lá na frente para se desenvolver, né? A gente sabe que existe uma neuroplasticidade ali do cérebro, ele vai se adaptar, né? Mas ele talvez não alcance aquele potencial daquele momento, aquela infância que já se passou ali, né? Então, isso é importante a gente se atentar, né? A gente tomar cuidado com falas como essa, o que acabam, de certa forma, deixando um problema de lado ali. A Se gente acomodando vai levando, nessa né? frase, se na acomodando verdade, naquela situação. E às vezes vive uma negação e acaba, né, deixando Sim. essa frase ancorar mesmo, né? Sim. Então, assim, cada criança tem o seu tempo, desde que respeitem os marcos do desenvolvimento que é esperado para aquela idade. E isso é para tudo, né? Então, dentro ali do desenvolvimento de linguagem, de fala, o desenvolvimento comportamental, psicológico dessa criança, tudo precisa ser conforme o esperado. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, ok. Mas uma criança de 4 anos que ainda não está falando e está tudo bem porque o pai também falou com 4 anos, não, né? E é engraçado que em todos os episódios, né? Esse vai ser o nosso 4º episódio, Aline. Eu acho que em todos eles eu falei que o período mais importante, que mais cria conexões cerebrais, conexões neuronais, que traz mais aprendizado para a criança, é de 0 a 3 anos. E o da primeira infância também, que é de 0 a 6 anos. Então, se a gente perde essa janela de oportunidade, sim, a gente perde um prognóstico importante da nossa terapia. Então, qual é a expectativa, por exemplo, levando para o meu lado, Aline, do falar, né, do desenvolver a fala, tanto para crianças que têm a perda de audição e precisam de um diagnóstico precoce, para que essa fala apareça, eu tenho prognósticos para isso, dependendo do tempo em que essa criança veio para mim. Então, se eu conseguir diagnosticar a surdez, a perda de audição, até no máximo 1 ano de idade e reabilitar essa criança, eu consigo ter um bom prognóstico em relação ao desenvolvimento de fala, que é a expectativa desse pai. Se eu faço esse diagnóstico, né, se essa criança vem para mim depois de 1 ano, depois dos 12 meses, com 2 anos de idade, vai diminuindo o prognóstico para se chegar na expectativa dessa criança falar. Então, é exatamente isso que você falou. Quanto antes a gente notar alterações, né, comportamentais, alteração no desenvolvimento do nosso filho, que tão cedo a gente procure ajuda, sim, justamente por conta dessa janela de oportunidade que a gente tem precoce, né? Sim, e assim, não é diferente também em relação à questão emocional, né? Então, quando a gente identifica determinados traços emocionais ali que podem ser trabalhados o quanto antes, nessa primeira infância, a probabilidade que essa criança ela venha a desenvolver um transtorno mais grave lá na frente é bem menor, diminui, né, significativamente. Ou ela aprende a lidar mesmo, ela está adquirindo ali estratégias para lidar com as dificuldades que ela apresenta, né? E o quanto antes ela adquirir essas estratégias, ela não vai precisar passar por tantas dificuldades, né, durante o desenvolvimento da vida dela como um todo, né? Não só na infância, mas também ali na adolescência, na vida adulta. Então, quanto antes, melhor. Né? Tu falaste também em relação à questão das fases, né? Se existem fases, o que a gente pode considerar ali, sim, como normal ou não. Tem fase da birra mesmo, Aline? Fala pra mim. Então, essa questão da birra é algo que os pais geralmente chegam lá no consultório já falando sobre essa birra, né? Sobre os terríveis 2 anos. Não, minha justificativa para Maria Júlia é essa. Terrible two, né? A menina se joga no chão, 2 anos, tá tudo certo. Mas a gente precisa identificar se tá realmente dentro do esperado para esses 2 anos ou não, né, amiga? E assim, na verdade, Izzy, o que é a birra, né? A birra, ela nada mais é do que uma reação, né, comportamental daquela criança, sim, frente ao desconforto. Então, se a gente for parar para pensar e para analisar, para entender como funciona ali o cérebro de uma criança, a gente vai perceber
né, que muita coisa se justifica, né, com esses 2 anos e 3 anos, né? O desenvolvimento, principalmente dessa parte que tu falaste, né, do córtex pré-frontal, que é responsável, né, pela questão da regulação emocional, da tomada de decisão, né, da controle da impulsividade, ele só vai começar a se desenvolver com 3, 4 anos. Olá. Então, como esperar que uma criança de 2 anos tenha maturidade para lidar com situações onde ela entra em contato com desconforto, com a frustração, com o não, as coisas não saem do jeito como ela quer. Aline, deixa eu te contar essa. No café da manhã, a gente coloca frutinhas, né, para um passarinho. Né? A gente coloca na sacada e ele vem, né, para comer a frutinha. Às vezes é mamão, às vezes banana. E eles adoram ver o passarinho vindo. E aí, ela de manhã, a gente já fica lá esperando. A gente coloca a frutinha de manhã, estamos tomando nosso café e fica... E aí lá vem ele. Aí ele fica um bom tempinho. Aí eu fico, vamos ficar quietinho, porque se a gente for para lá, ele vai voar. Então, ela ficou quietinha. Então, o que ela esperava? Que ele não fosse voar, porque ela está quietinha. Ela não está indo lá. O passarinho voou, acabou. Acabou. Ali, ela já começou a chorar e ela queria que o passarinho voltasse. Então, ela não vai entender Sim. que o passarinho vai embora, que o passarinho voou, que depois ele volta. Ela não vai saber lidar. E, assim, às vezes, a gente, enquanto adulto, né, acha, poxa, é um passarinho, que besteira, ele vai voltar. Tolice. Só que para aquela criança, aquilo ali é muito significativo. Poxa, aquilo realmente é uma dor para ela. Né? O passarinho Eu queria ver não mais voltou, ele ali. Eu queria que ele estivesse ali, né? E é importante, Izzy, que os pais, eles alinhem essa expectativa, né, em relação à criança. Né? Então, quando a gente fala de birra, quando a gente fala dos terríveis 2 anos, a gente precisa lembrar disso, que tem um cérebro ali que é imaturo, que ainda não sabe lidar, né, com as emoções, ela não tem capacidade ainda de se autorregular ali, ela precisa de um adulto que ajude ela naquele momento. Ou seja, o adulto, hein, tem que fazer papel de adulto, né? Sim. Como que a gente pode ajudar essa criança? Na hora que, sei lá, se a minha filha se joga no chão ali num lugar público, né, e ela tá chorando, fazendo um escândalo, tipo, vamos dar exemplo de como a gente pode agir numa situação dessa? É uma informação bem importante mesmo. Assim, é importante, Izzy, que a gente entenda que ela ainda não consegue se autorregular sozinha. Então, a gente tem um papel de regular aquela criança, né? O que significa isso? A gente tem um papel de ajudar aquela criança a passar ali por aquele momento emocional que ela não dá conta. Então, acolher, né, abraçar a criança, carregar no colo, sair daquele local, porque aquele local pode estar gerando muita agitação para o cérebro dela e ela age de uma maneira muito instintiva. Para ela, aquilo é ameaçador. Então, como ela vai agir? Ela não vai agir pelo racional, né? Ela vai gritar, ela vai chorar, né? E, às vezes, nós adultos queremos, né, tá ensinando alguma coisa para a criança naquele momento, mas é um momento que ela não está ali acessando o racional. A gente está querendo, às vezes, discutir com aquela criança, ou a gente, algumas vezes, acha que aquela criança está querendo afetar a gente, né? Então, ela está fazendo tolice, né? Está querendo mexer comigo, está querendo me manipular para eu comprar alguma coisa, está me desafiando, né? E, na verdade, nada mais é do que a falta de habilidade que ela tem naquele momento. Não que a gente não vá resolver a situação e ensinar ela está em período de aprendizagem, aquela criança. Então, depois que aquela emoção passa, aquele turbilhão passa, a gente acolheu, a gente conseguiu acalmar aquela criança, aí sim a gente vai até ela e vamos resolver aquilo que aconteceu. A mamãe não pôde comprar aquele brinquedo, né? Um exemplo, né, que acontece muito. Então, a gente leva no shopping, a criança pequenininha pede um brinquedo e a gente não dá, ela vai e se joga no chão. Não significa que o acolher é que a gente vai dar esse brinquedo para a criança. Mas a gente vai validar, filha, eu sei que você está triste. Né? E eu estou aqui para te ajudar, eu sei que você está triste, mas nesse momento a mamãe não pode comprar esse brinquedo. E você saber que você vai ter que lidar com a frustração dela, que você vai ter que ajudar ela a passar por essa frustração. E depois ensinar ela alternativas de o que ela pode fazer diante de uma situação como essa, da próxima vez que vier a ocorrer. E assim, essa questão do aprendizado, do ensinar, ele vai muito com repetição, né? Então, tu deve saber muito disso, Izzy, né? Não adianta a gente, mas eu ensinei e ele não fez como eu ensinei.
né? A criança aprende com a repetição, né? Várias vezes a gente vai ter que ensinar aquela criança, né? Ensinar como ela pode fazer diante de uma situação como essa, dar previsibilidade para ela também, né? Se eu vou no shopping, o que vai acontecer lá? Então, assim, existem alguns manejos que a gente pode ter nesse momento e que ajudam a criança a passar aí por uma fase que é normal. A birra, ela faz parte do desenvolvimento, ela é uma reação emocional, né, frente ao desconforto de uma criança que ainda não tem maturidade. E o que você falou sobre validar o sentimento é diferente de não dar limites, porque todo mundo fala assim, mas a gente precisa dar limites, nós pais precisamos dar limites. Mas muitas vezes o limite que está enraizado na cabeça de todo mundo é com agressão, é com, né, uma autoridade maior ali. E você precisa ser firme, né? Mas precisa validar também o sentimento daquela criança. Eu amei a tua explicação. E, se você está gostando do nosso bate-papo, compartilha, né? Já ativa o sininho da notificação aí do Pode Escutar, Pode Falar, porque vem muita coisa boa por aí, assim como eu estou conversando com essa super profissional que está trazendo tanta informação relevante e importante. Então, nos ajude compartilhando, né, para que chegue a outras mães, pais, profissionais da área da saúde e todas as pessoas que convivem com crianças, né? Então, todo mundo, né, que convive com criança, ouvir esse nosso bate-papo e os próximos que vão vir também, então nos ajude compartilhando. E escreve aqui para a gente também outros assuntos, né, outras possibilidades de profissionais que a gente pode trazer aqui e mais assuntos para a gente abordar aqui no nosso podcast. E, Aline, em relação, né, a essas alterações que a gente sabe do comportamento esperado para cada fase, mas como é que esse pai pode ficar mais atento de, por exemplo, 2 anos é essa de birra, mas o que extrapola o normal, por exemplo? Né? Eu fiquei pensando na tua fala, se, por exemplo, eu já vi várias vezes essa cena da criança agredir os pais, da criança chutar, bater, né? Até que ponto isso é normal, Aline? Sim. Aí você percebe, né, que existe uma intensidade naquele comportamento. Sim. Eu digo que a gente precisa se atentar para 3 pontos. Primeiro, qual é o nível de prejuízo e sofrimento que aquele comportamento está trazendo no dia a dia do meu filho? Né? Então, está trazendo prejuízo lá na escola, essa criança que está mais agressiva já está batendo nas outras crianças, as outras crianças estão se afastando dessa criança, dentro de casa já pai e mãe, né, chegam dizendo que já fizeram de tudo, né, e nada resolve, não conseguem manejar esse comportamento agressivo da criança, então está trazendo ali prejuízos. Às vezes prejuízos até em nível de aprendizado, né, em outras questões que precisam ser investigados. Então, primeiro, o prejuízo, né, e o sofrimento. Segundo, qual é a frequência que esse comportamento está sendo apresentado? Sim. Então, o meu filho ele tem esses comportamentos agressivos todos os dias tem um episódio, ou várias vezes na semana. Né? Não é algo que é esporádico, aconteceu uma determinada situação que ele agiu assim, não, ele está agindo assim várias vezes, né? A gente percebe ali no funcionamento dele. Então, isso a gente tem que se atentar. E a intensidade, né? É o quão intenso é aquele comportamento. Então, ele está sendo agressivo numa intensidade muito grande ali. Então, isso é um ponto de alerta, né? Para procurar essa ajuda, investigar, avaliar o que deve estar acontecendo ali com aquela criança. Todo comportamento, ele é comunicação, né? Eu falo muito isso dentro do consultório. Pai e mãe, comportamento é comunicação. Seu filho está querendo comunicar algo. E a gente precisa saber o que está por trás desse comportamento. A gente só vê ali a ponta do iceberg, né? Verdade. Que é a criança batendo, a criança sendo agressiva. Mas o que tem por baixo? Né? É uma criança que está necessitando de atenção dos pais, ela não tem atenção no dia a dia e ela recorre através de um comportamento que não é tão adequado, né? Mas que chama a atenção de alguma forma. Ou seja, para ter a atenção. Então, né? Ele tem a atenção naquele momento, em outros momentos não tem. Ou é ali uma questão que está acontecendo na escola, de repente uma criança está sofrendo um bullying, a gente não sabe, ou ali embaixo tem outras alterações ali, até alterações em níveis mesmo biológicos também, que estão causando uma irritabilidade nessa criança, né? Eu tenho alguns casos, né, de pais que me procuraram, e ao decorrer do processo, a gente descobriu ali uma alteração no processamento auditivo que gerava essa irritabilidade, gerava essa agressividade, né? Falando um pouquinho assim da tua área.
E aí é quando a gente vai em busca da ajuda de outros profissionais para identificar se tem algo a mais ali. Né? Então, uma criança que tem uma dificuldade sensorial, a gente vai lá e busca a TO para estar investigando. Então, o que está por detrás desse comportamento? Eu tenho que olhar ali o que está embaixo, porque eu não estou conseguindo enxergar. Né? Eu só enxergo aquela ponta ali do iceberg e precisa ser investigado. Então, sim, é um comportamento que a gente precisa procurar auxílio, porque a gente vê prejuízo, vê intensidade e vê frequência nele também. É um atendimento multidisciplinar também, né, Sim, Aline? A sem gente dúvidas. precisa, né? Porque a criança realmente ela precisa ser assistida muitas vezes por outros profissionais para que a gente se chegue num denominador comum, né, desse diagnóstico, do que pode estar causando. E você falou da necessidade, por exemplo, de outras avaliações, como esse do processamento auditivo central, de trazer essa irritabilidade para o comportamento da criança. O auditivo, ele de fato, se a criança não consegue se expressar, se a criança não consegue se comunicar de uma forma ampla, né, o que já traz prejuízos para o seu aprendizado, o que muitas vezes já gera uma baixa autoestima, porque se a turminha já chegou num determinado patamar ali do ensino e ela ainda não, por conta dessas alterações, é complicado. Né? Então, de fato, você enxergar isso e pedir a avaliação de outros profissionais é importantíssimo. E, Aline, para a gente finalizar, como nós, pais, podemos ajudar nesse desenvolvimento do comportamento das nossas crianças, né? De uma forma saudável. Como nós, pais, podemos, em casa, fazer isso para que o nosso filho se desenvolva da melhor forma possível? Então, Isa, eu digo assim que os pais, eles têm uma importância fundamental no desenvolvimento da saúde mental dos filhos, né? É necessário que esses pais, eles tenham uma conexão com o filho, que eles estejam próximos desse filho, né? Amor não vai mimar, ao contrário, vai gerar uma segurança emocional para essa criança, né? E para esse futuro adolescente e adulto. Então, tá junto, tá próximo, né? Mostrar para o seu filho que você tá ali para estar ajudando ele, mesmo diante das dificuldades, para orientar ele nesse processo. Então, eu acho que toda essa questão ela vai ser fundamental para a saúde mental, né, do nosso filho. Então, a gente ficar atento não só a essa questão das alterações, mas a gente lembrar que a gente é responsável por desenvolver essa segurança emocional. Né? Então, se a gente quer filhos saudáveis, a gente precisa desenvolver essa segurança emocional, lembrar que nós somos modelos, então não adianta a gente pedir para que nossos filhos tenham determinados comportamentos se no dia a dia a gente demonstra um comportamento totalmente diferente. Né? Tu falaste ao decorrer sobre a questão da violência, da agressividade, então a gente saber que o caminho do educar não é esse. Inclusive, lares em que tem muitos conflitos, muita agressividade, Gritaria, muita violência, vai gerar problemas futuros, né? É inclusive um fator de risco para o desenvolvimento de alguns transtornos. Então, a gente precisa se atentar a isso. A gente precisa, sim, ser firme, os limites vão existir ali na nossa educação, mas a gente precisa lembrar que isso pode ser feito, sim, de uma maneira respeitosa. Né? Então, essa conexão, esse estar junto, esse tempo, né? A gente ter tempo com o nosso filho, por mais que o dia a dia seja corrido hoje, mas o tempo que a gente está lá, a gente está com eles, né? Desligando o celular ali, se dedicando a eles. Eu não consigo brincar porque eu cheguei do meu trabalho e estou cansada, mas eu vou assistir um filme com meu filho, então. Eu deito, descanso um pouquinho, mas eu faço alguma coisa legal com ele, né? Então, assim, esse estar junto vai ajudar muito ele nesse desenvolvimento da saúde mental, porque lá na frente, o que ele vai buscar são as relações que ele estabeleceu ali na infância. E se foi uma relação com respeito, saudável, né? É isso que ele vai buscar no futuro para ele também. Ele vai ser um adulto mais seguro, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né, que os pais eles devem seguir, né, para estar ajudando esses filhos nesse processo da saúde mental. Rosaline, é tão lindo te ouvir, porque traz uma paz mesmo para o nosso coração de mãe, sabe? Lá vai eu ficar emotiva, gente, tô ótima aqui. Mas, de verdade, eu fico aqui pensando que realmente não é o excesso de amor o problema, é a falta dele. Sim. Né? E você entender que esse amor, ele educa muito mais do que a violência, a gritaria.
é o que traz, é o que faz do educar, da formação desse ser humano, né, ser a mais segura, a mais amorosa possível, porque nós estamos criando seres humanos. Sim. Né? E assim, não é fácil, né, Não, Izzy? Eu sei, a gente não recebeu educação emocional, né? Então, nem se falava muito sobre educação emocional. Nossos pais não tiveram acesso, né, a todo o conhecimento que a gente tem hoje acesso, a toda informação que a gente tem. Com certeza. Então, a gente não aprendeu sobre as emoções. Então, para a gente é difícil também ensinar sobre as emoções, né? Perfeito. E aí, eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer isso, que a gente vai errar, tem momentos em que a gente não vai conseguir, mas que a gente pode ir em busca desse conhecimento para ajudar, né? Exatamente. Esse nosso filho, essa nossa criança a ser um adulto ali diferente, né? E não é culpa dos nossos pais mesmo, não, porque eu estava aqui pensando, você falou, crie conexões com seus filhos. E eu sempre coloco isso no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que o brincar é vida. E o brincar, Aline, através do brincar, é uma das formas de mais criar conexões com os nossos filhos. Né? É você se envolver numa brincadeira genuinamente com eles. Então, entrar no mundo deles através da brincadeira, através do lúdico. Né? Esse é o nosso trabalho, mas enquanto pais, e a gente sentar no chão e brincar com o nosso filho é uma das maiores conexões que a gente cria com eles e uma das melhores formas de criar memórias afetivas até, inclusive. Sem dúvidas. Né? E, de fato, a gente não aprendeu a lidar com emoções, estamos aprendendo muitas vezes na prática, na nossa maternidade, e com toda a gama de informações que hoje nós vamos em busca, às vezes, né, aprendendo para ser melhor, eles, né? aprendendo com eles todos os dias, com toda certeza. Né, de pensar esses dias, eu agora, uma curiosidade, né? Eu estou amando desenhar. Né? Então, assim, eu pego um desenho, eu falo, Aline, qual foi o teu desenho preferido da infância? Da tua infância, que te marcou? E aí eu vou tentar fazer aquele desenho para você. Então, eu estou amando me descobrir nessa questão agora do desenho. E aí eu perguntei para... Eu tenho vários, né, no caderno, eu vou anotando. Se você pede um desenho, eu vou lá e anoto o seu desenho. E aí, esses dias eu falei, mãe, lembra um desenho da tua infância, que marcou a sua infância, que eu vou desenhar? E a minha mãe falou assim, minha filha, eu não tinha tempo para assistir desenho, para ver desenho. E eu lembrei que, de fato, a minha mãe não teve infância. Ela teve que amadurecer muito rápido, ela teve que trabalhar muito rápido, sabe? Foi aniversário dela, dia 21, né, desse mês agora. Eu quero mandar um beijo para ela. Eu te amo muito, mãe. E o maternar dela, com certeza, é diferente do meu, mas eu trago muito do dela também. Então, é por isso que a gente precisa ajustar as nossas emoções. De vida, né? Exatamente. Muito mais dura, né? Com menos emoções, com menos abraços, com menos eu te amo, com menos chamego. Mas eu recebi muito isso dela. Então, hoje em dia, eu sou até melosa, talvez, com meus filhos, né? Mas a gente vai ajustando isso no dia a dia com muita informação. Né? Então, pais, se informem, porque nos empoderar do maternar com informação é o que realmente nos faz diferentes nessa educação. Né? Então, é o que vale a pena. Sim. Minha amiga, que conversa linda. Obrigada por você ter dividido esse assunto tão importante. Eu fico muito feliz, assim, poder levar informação, né? Dentro da própria TCC. Né? Um dos nossos instrumentos é esse. Né? A gente chama de psicoeducação dos pais, é levar informação para esses pais, né? Gerar conhecimento para eles, porque eles também estão em aprendizado. Com certeza. Eu te agradeço muito, assim, essa oportunidade de estar aqui, de estar levando informação, essa troca também, porque eu acho que troca de profissionais, e não só profissionais, né? Eu acho que de mães. A gente também enfrenta muitos desafios diários na maternidade. Não é um caminho fácil, tem momentos que a gente consegue conduzir, outros não. Mas quando a gente sabe, né, o que vai ter de benefícios para os nossos filhos em determinadas atitudes nossas, a gente tem como ir ajustando, né? Com certeza. Então, muito obrigada. Sim. Que máximo. Eu gostaria de agradecer você que está aqui nessa noite conosco, né? E pedir para que você nos ajude curtindo, compartilhando, né? Se você gostou desse bate-papo, também coloca aqui dúvidas, né? E quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Clínica Áudio Norte Saúde,
Lenoca. Ai, Aline, presta atenção, para adoçar a nossa noite, no nosso bate-papo. Eu vou ter que comer o brigadeiro desse. Gente, presta atenção. Lenoca. E a gente vai chegar em casa e a gente vai ser cobrada por esse brigadeiro pelos filhos. Calma, que a gente vai levar brigadeiro para os meninos da Lenoca. E, ó, make cabelo, né, da Beleza Oil. Obrigada, Beleza Oil, pela parceria de sempre. E, ó, quero também deixar os contatos. Então, quem quiser contactar a doutora Aline Abidon, você atende aonde? Deixa teu Instagram e deixa o contato também da tua clínica, Aline. Tá ótimo. Eu atendo no Vital Office. Vocês me encontram através das redes sociais. Então, alinecabidon.psi. Depois eu passo direitinho para colocar. E eu estou disponível, né, para estar ajudando, para estar orientando, para estar direcionando, né? Esse é meu papel, né? Quanto mais pessoas eu consigo ajudar, até através de informações mesmo, de direcionamento, me gera felicidade ali em estar ajudando uma criança, né? Verdade, uma obrigada. família. Obrigada, minha amiga. Obrigada a todos vocês e até o nosso próximo episódio.